fazer esse vídeo sobre os 5 melhores momentos da pandemia. Claro que a pandemia foi um caos, morreu muita gente, mas a gente, enquanto sociedade, fez muita coisa interessante nesse período da pandemia, que a gente tem que destacar até para a gente aprender. No momento do caos, no momento de sofrimento, o ser humano tem uma grande capacidade inventiva de criar novidades, criar soluções, e que essas soluções vão ficar e perdurar. Isso aconteceu em várias pandemias que a gente viveu. Isso ajuda a gente também a ver perspectivas do futuro nesse mundo pós-Covid, né? Uma tragédia que a gente viveu no último século, né? Então vamos lá, dos 5. Um dos mais relevantes, dos mais importantes, foi a revolução na área de saúde, quando a gente fala de comunicação e tratamento. Por que, Júlio, isso foi tão importante? As receitas digitais, elas evoluíram muito rápido. A telemedicina, ela evoluiu muito rápido. O contato médico-paciente. Todo médico teve sua prática revolucionada nesse período da pandemia. Minha forma de atender não tem nada a ver agora do que era antes. Faço receita à distância, peço exame, confiro exame, os laboratórios mandam de forma online, eu consigo ver, eu dou feedback para o paciente. Isso foi alguns locais e alguns pesquisadores dessa área de medicina, telemedicina, medicina à distância, falam que foi da ordem de 50 anos a revolução que aconteceu por causa da pandemia, né? Então a gente acelerou muito o processo, né? E aí o que acontece, né? Junto com esse fator, tem outro fator que foi revolucionário, que foi o cuidado da saúde. Então a população pós-pandemia, ela está muito mais preocupada com o cuidado da saúde, não só Covid, o resto da saúde, né? A gente viu pessoas estão debatendo a questão de infarto, debatendo muito mais a obesidade, debatendo muito mais a hipertensão, diabetes, a própria saúde mental. Então, a pessoa entender que ela é responsável pela saúde dela foi algo essencial, e a pandemia, ela trouxe essa melhoria. As pessoas entendem que elas podem procurar informação na internet, que elas podem pesquisar sobre o tema e entender como cuidar melhor da saúde dela, né? Terceiro aspecto revolucionário desta pandemia é a importância da gente ter sintoma e procurar ajuda médica, né? Muitas pessoas antes da pandemia, eles seguravam o sintoma, estou com a dor no peito. Hoje a gente percebe que na própria emergência, as pessoas começam a ter sintoma, elas procuram. Tudo que a gente falou na pandemia, a gente falava de busca precoce pelo atendimento, né? Tratamento de forma imediata, assim que os sintomas começam, né? Ter diagnóstico precoce. Então, isso também foi um processo revolucionário das pessoas entenderem. Passou mal, não está assistindo bem, o local de você procurar ajuda é sim a emergência. Você pode até falar, Júlio, mas as pessoas não ficaram mais com medo por causa da Covid? Claro, houve um afastamento de doenças que muitas vezes as pessoas não as pessoas procuravam de forma eletiva, mas as urgências sim, as pessoas continuaram procurando no período da pandemia. Essa foi a terceira revolução essencial, né? Quarta revolução, muito importante, foi na ciência e tecnologia, quando a gente fala de desenvolvimento das vacinas, né? Então, a gente acelerou muito o processo, a forma de fazer vacina, a forma de se descobrir, a forma de tratar, a redução da burocracia, e esse foi um aspecto muito essencial e muito importante que a gente viveu nesse período da pandemia e que foi uma consequência muito positiva, muito benéfica quanto a isso, né? O quinto aspecto, um dos aspectos para mim foi do mais importante, foi entender que a gente, enquanto sociedade, a gente vive em grupo. A Covid escancarou para a gente que essa desigualdade em saúde, muitas pessoas sem assistência nenhuma e poucas com assistência de excelência, não é um modelo viável enquanto sociedade. A Covid escancarou isso, né? Pessoas morrendo, pegando, pessoas muito ricas, mas que tinham pessoas que trabalhavam com ele, que não tinham acesso à saúde, que morreram, ou que levaram a doença, ou que pegaram a doença e levaram para sua família. Então todo esse processo foi revolucionário. Não adianta tratar o ser humano de forma desigual, porque a consequência vai chegar para todos, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.